Ok, então agora nós vamos falar sobre a Amazon S3 ou Amazon S3, não é? Então olha só, a Amazon S3 significa o quê? Significa Simple Storage Service. E, para falar a verdade, esse daqui foi um dos primeiros produtos ou serviços, né, que a Amazon criou no seu portfólio de aplicativos e aplicações e serviços e assim por diante dentro da sua estrutura. É por isso que ele se chama S3, são os 3 S, Simple Storage Service, e eles tentam manter esse tipo de nomenclatura até hoje. É um serviço bem simples de se utilizar. Mas é um serviço também bem versátil, que você pode aplicar políticas de segurança, você pode guardar versões mais antigas, sem que as versões novas se sobreponham com as outras. Você pode separar por pastas. Então, assim, basicamente, tá? Basicamente, para que serve o Amazon S3? Ele foi criado para armazenar arquivos. Para isso, ele foi criado para armazenar arquivos. Que tipo de arquivo? Aqui você pode guardar a MP4, você pode guardar os docs, você pode guardar a JPEG, JPG e assim por diante, etc. aqui. Então são todos os tipos de arquivos. Ah, André, será que num storage da S3 eu posso subir um Windows, por exemplo? Não, isso daí não tem nada a ver com o S3 agora, isso daí é mais uma instância EC2 que nós vamos ver durante o curso, um pouquinho mais para frente, tá? Então, qualquer tipo de arquivo você pode guardar dentro do S3. Existe um limite máximo de 5 teras. Hoje, tá? No momento que eu estou gravando esse vídeo, existe um limite máximo de 5 teras por arquivo. Por arquivo. Então, assim, eu acho que a Amazon, com todo o seu crescimento e todos os tipos de clientes, eu acho que ela nunca teve necessidade de aumentar isso daqui. É muito raro você ter um arquivo com mais do que 5 teras em um arquivo único, tá? Mas, por favor, não se confunda que isso não quer dizer que você pode armazenar só 5 teras, não. O que nós chamamos de storage, não é? Que é o armazenamento, o storage, ele é unlimited. Quer dizer o quê? Não tem limite. Você pode armazenar a quantidade de arquivos que você quiser e tiver e puder dentro da Cloud S3, tá? Claro que você paga como? Você paga por giga, tá? Você paga por giga. Então, depende do plano que você assina, mas de acordo com o plano você vai pagando por giga, depende de qual zona que esses dados estão e o quão rápido você quer acessar esses dados e o quão replicado você quer esses dados. Mas basicamente você paga isso daqui por giga. E eu particularmente acho bem barato. Quando eu recomendo para os meus clientes, eles também acham bem barato, tá? E principalmente pelo Unlimited. Isso daqui é muito bom. Então você não precisa ficar dimensionando espaço. Se você cria uma pasta, essa pasta ela não tem limite. Você pode colocar lá petabytes de arquivos que você não vai ter problema. Ah, essa pasta está ficando cheia ou então esse disco está ficando cheio. Você não vai ver a Amazon S3 como sendo um disco, tá? Eu não quero que você visualize a S3 como sendo um disco. Visualize a S3 como sendo, literalmente, uma storage, tá? Aonde, literalmente, zilhões de discos aqui se parecem ser um só, tá? Só um disco. Mas a questão de escalabilidade deixa por conta da Amazon, que ela consegue fazer isso com uma precisão muito grande e você nunca vai ter na sua AWS um limite e você tem que trabalhar em cima desse limite, o que dá uma flexibilidade muito boa, tá? Vamos lá para mais características sobre a AWS.
Dentro da AWS, a forma que você começa, se você está trabalhando com Windows, você começa a criar pastas, você começa a criar discos, não é? Se você tiver mais de um HD e depois dentro você cria pastas. Os discos aqui nós vamos tratar como sendo buckets, tá? Então nós criamos as buckets dentro da S3. Bucket seria... A tradução de bucket seria uma cesta, não é? Então é uma cesta que lá dentro você pode subdividir ainda com a utilização de pastas. Então você vai poder criar suas folders lá dentro. Você cria folder A, depois você vai lá e cria a folder B e assim por diante, tá? Só que tem um pequeno porém aqui. Quando você cria uma bucket, você tem que dar um nome para essa bucket. E esse nome, ele tem que ser exclusivo, mundialmente. André, o que significa isso? Bom, a Amazon pensou de uma forma bem inteligente. Se você criar uma bucket e der o nome para ela de teste, tá? E você quiser apontar um aplicativo, uma API da internet para aquela bucket, como é que você vai apontar para teste? E se outra pessoa em outro lugar do mundo criou na Amazon também uma bucket chamada teste? Como é que você vai apontar isso daqui? E primeiro, qual o endereço que você vai apontar? Por exemplo, eu tenho um aplicativo na Salesforce, por exemplo, que é uma empresa de vendas, de CRM e tudo mais. Salesforce eles têm um aplicativo fantástico web para gerenciamento de vendas e tudo mais. Aí todos os arquivos, todos os attachments, né, que tiverem lá dentro, eu quero salvar ele dentro do S3. Como é que do data center da Salesforce, por exemplo, você consegue enviar para uma bucket, para uma pasta, não é, que está dentro da sua conta S3? Fica impossível. Então é por isso que eles forçaram com que você tenha que colocar um nome exclusivo. E isso é mundialmente. Você não pode... O nome que você criar e ele aceitar, ninguém no planeta vai poder criar um mesmo nome para aquela bucket, tá? E quando você cria um nome para sua bucket, esse nome automaticamente gera um registro no DNS. Então você ganha uma URL única, exclusiva para a sua bucket. É claro que essa URL você pode permitir que ela seja pública ou que ela seja somente privada, ou então você pode adicionar recursos de segurança como ACLs, como bucket policies, mas isso daí eu vou comentar daqui a pouco. Mas só entenda o seguinte, o porquê de toda bucket ser e ter um nome exclusivo, tá? E só para demonstrar que nome é esse, eu vou te mostrar como que é o nome de uma bucket. Eu tenho uma aqui, na minha máquina. Deixa eu só colar essa bucket aqui. É uma que eu utilizo de teste. Então seria mais ou menos isso daqui. Deixa eu só diminuir ela um pouco. Colocar ela mais aqui em cima, que aí eu consigo explicar sobre ela. Então, o que seria essa bucket? O que essa bucket faz, tá? Olha só. Ela é sempre com segurança HTTPS. S3 significa o Simple Storage Service. US West 2, isso daqui é a region, tá? A região que ela está. E depois, Amazon AWS.com. Depois que terminar isso daqui, vem um barra, aí vem o nome da sua bucket, barra o nome da folder e... Desculpa, acabou o espaço aqui. Barra e o arquivo, tá? Então, é sempre o HTTPS, o S3 e depois o Amazon.com, barra a bucket, o nome da sua bucket, barra o nome da folder que você quiser criar lá dentro, barra e o arquivo com a sua extensão, por exemplo, doc, ok? Pode cair em prova esse aqui, tá? Pode cair em prova. Isso aqui é a região e depois a bucket, a folder e o arquivo.
Vamos ver, o que mais? O que mais que eu tenho sobre... o que mais que eu tenho sobre S3? Deixa eu ver... mais vantagens. Disponibilidade, né? O que nós chamamos de availability, que é a disponibilidade da Amazon. Ela garante 99,9% de availability, não é? E ela garante também um outro sistema que se chama durability. Essa durability é 99 agora são 11 noves. Contar? 11 noves. Escrevendo os noves é difícil. O que é a durability? Durability significa a saúde ou a integridade. Vou colocar como integridade. A integridade do seu arquivo, tá? Se você subir um arquivo, esse arquivo vai chegar lá com a mesma integridade, sem estar corrompido. A probabilidade dele chegar lá com a total integridade é de 99,11 noves de durabilidade. Não, é uma coisa assim fantástica, tá? Outro ponto. Outro ponto interessante do S3. O S3, ele funciona com o quesito de tiers. Tiers significa o quê? Diferentes preços. Eu vou falar sobre tiers daqui a pouco. Ou no próximo vídeo, porque esse aqui vai ficar bem grande. Essa parte aqui eu acho fantástica. Se chama versioning. Significa o quê? Que você pode fazer o upload de um arquivo hoje. Você pode mudar o arquivo amanhã. Por exemplo, no dia seguinte você vai lá e muda o arquivo. No terceiro dia você faz uma outra alteração no arquivo. E você consegue armazenar todas as versões desses arquivos, até em pastas diferentes, em folders diferentes, mas se você quiser manter tudo na mesma também sem problema. E ele vai colocando uma tag, ou então uma label, né? Que é uma identificação, e vai te falando qual arquivo é de qual versão. Imagina que legal. Eu me lembro que... Aí a gente tem que olhar mais pelo lado de quem está trabalhando com isso. Imagina um gerente de projetos fazendo uma planilha de uma migração, ou então uma planilha financeira, alguma coisa assim. Ele vai lá, troca alguns dados, salva, e ele pensa, uau, fiz na planilha errada. Será que tem como eu voltar àquela anterior? Em muitos casos não tem como, mas no S3 você consegue fazer isso, tá? Se você habilitar a questão de versioning. Outra, encryption. Encryption, todos os seus arquivos, você pode habilitar o encryption. Eu recomendo para que você habilite encryption. Significa o quê? Que se alguém tiver acesso àquilo lá, vai ter que decriptar aqueles arquivos, eles estão totalmente seguros. Existe um outro ponto também que é muito interessante, que são chamados de ACLs, Access Lists. As Access Lists você pode aplicar a um arquivo. Então, se você tem um arquivo lá, por exemplo, o arquivo de vendas.xls, e esse arquivo de vendas.xls é onde todos os consultores de venda guardam as informações sobre, sei lá, você trabalha numa loja onde as vendas são armazenadas aqui nesse arquivo XLS para comissionamento depois. Quem pode ter acesso a esse arquivo? Somente o grupo ou o departamento de vendas. Você consegue fazer isso. Ou então, somente 4 vendedores do departamento de vendas. Você também consegue fazer isso através de ACL. Existe um outro tipo de permissão e bloqueio que não é referente a somente o arquivo, mas é referente à parte de bucket, que se chama Bucket Policy. Bucket Policy.
A bucket policy é o seguinte, você cria uma bucket, por exemplo, eu criei a bucket do departamento de vendas, do nome da empresa, 1, 2, 3, só para ficar mais ser um nome único no planeta, não é? Eu posso aplicar uma policy nessa bucket, permitindo somente o grupo de vendas. Todos os arquivos que estiverem lá dentro, eles podem ser acessados pelo pessoal que está dentro do grupo de vendas, mas não pode ser associado, por exemplo, ao pessoal do financeiro ou o pessoal da engenharia e assim por diante. Então, assim, viu que no início eu comentei que o S3 é uma versão simplificada de storage e a Amazon quer que isso aconteça? Você vai perceber que na configuração do S3, você vai olhar e vai falar, nossa, mas é tão simples criar uma bucket, nossa, mas é tão simples criar uma folder. Mas mesmo dentro dessa simplicidade, se você quiser aumentar camadas de segurança ou então camadas de complexidade, você consegue, mas ela acaba ainda sendo uma forma muito simples de se armazenar arquivos na sua conta AWS. Perfeito? Então assim, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, existem mais informações que eu quero te passar sobre S3, principalmente porque é esse tipo de informação que a Amazon adora pedir no exame. Eu tive várias questões de S3 no meu exame, então assim, eu vou dividir esse vídeo de introdução ao S3 em duas partes, para que não fique nada corrido, nada apressado e você consiga absorver todo o conteúdo da forma que deve ser feita. Perfeito? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um grande abraço, sucesso e até o próximo.